Em 29 de outubro de 2025, às 14h UTC, o objeto interestelar designado C2025-S1, ou 3I Atlas, atingiu o periélio, sua aproximação máxima do Sol, a 0,25 unidades astronômicas. Esse evento foi documentado no Registro de Telemetria Interno da NASA, JPL-47b, confirmando um pico de velocidade de 58 km por segundo. O comunicado de imprensa público do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, emitido 18 horas depois, em 30 de outubro, descreveu a trajetória como nominal e consistente com a velocidade de escape hiperbólica de 52 km por segundo. Nenhuma reconciliação da discrepância de 6 km por segundo aparece nas atualizações subsequentes. Por que os dados internos iniciais diferem do registro público? O objeto 3I Atlas foi classificado pela primeira vez em 27 de julho de 2025 pelo sistema Atlas, operado pelo Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí. Os parâmetros de detecção esperados para um visitante interestelar incluíam uma excentricidade hiperbólica superior a 1,0 e uma velocidade de aproximação superior a 40 km por segundo a partir de fora da nuvem de Oort. A velocidade real de aproximação medida foi de 51 km por segundo a 5 unidades astronômicas, com excentricidade calculada em 1,2 pelo Minor Planet Center. Fonte: Minor Planet Center Circular, 2025 S1A, publicado em 1º de agosto de 2025. Modelos padrão para objetos interestelares prevêem um mínimo de desgaseificação a essa distância. Por que os primeiros espectros do telescópio Gemini North, em Mauna Kea, mostraram níveis elevados de monóxido de carbono, 25% acima da linha de base para corpos semelhantes como 2I Borisov? À medida que o objeto se aproximava de Marte em 3 de outubro de 2025, a 0,2 unidades astronômicas, ou aproximadamente 30 milhões de quilômetros, os observatórios terrestres anteciparam uma formação de coma padrão devido ao aquecimento solar. Em vez disso, imagens da sonda Mars Express, parte da frota da Agência Espacial Europeia, capturaram uma estrutura anticauda orientada em direção ao Sol, medindo 1,5 milhão de quilômetros de comprimento. Essa configuração desafia o alinhamento padrão da cauda iônica longe da pressão do vento solar, como observado em 95% dos cometas catalogados. Dados da Trace Gas Orbiter da ESA confirmaram a anomalia às 14h22 UTC. A deflexão esperada da cauda sob um vento solar de 400 km por segundo deveria ter produzido um arco de 45 graus. A orientação real mostrou deflexão zero. Fonte: Relatório MX 2025-10-03 da ESA Mars Express. O resumo público da NASA em 4 de outubro omitiu esse detalhe, citando análise preliminar. Considere a lacuna. Por que classificá-lo como um cometa quando o comportamento da cauda se alinha mais com vetores de impulso controlados? Enquanto o rastreamento físico continuava, o fluxo de informações atingiu seu primeiro gargalo. O protocolo padrão da União Astronômica Internacional exige o compartilhamento de dados espectrais brutos em até 4 horas para objetos de interesse. Em 3 de outubro, o rover Perseverance em Marte capturou um traço linear em dados de imagem brutos às 09h15, hora local de Marte, com data e hora de 2 de outubro, 22h45 UTC. Essa sequência de 9 minutos mostrou um rastro de 2,3 segundos de arco inconsistente com o movimento estelar ou detritos orbitais conhecidos. A verificação independente pela câmera HiRISE do Mars Reconnaissance Orbiter confirmou a trajetória em azimuth 247 graus, elevação 12 graus acima do horizonte da cratera Jezero. Fonte: NASA PDS Imaging Node, arquivo PR 2025-L2 RAW. No entanto, o acesso ao conjunto completo de imagens do Perseverance foi restrito à autorização de nível 3 até 5 de outubro, um atraso de 72 horas além da janela de dados abertos de 24 horas para imagens do rover. Por que elevar as restrições quando o objeto estava a 30 milhões de milhas da Terra sem risco de impacto? Em 25 de outubro de 2025, quando o 3I Atlas entrou no Sistema Solar Interno, uma ejeção de massa coronal da região ativa AR-429 do Sol atingiu o objeto a 08h47 UTC. Resposta esperada para um núcleo cometário.
sublimação de voláteis levando a uma expansão da cauda de poeira de pelo menos 500 mil quilômetros. A observação real do Observatório de Dinâmica Solar não mostrou fragmentação e um diâmetro de coma estável de 700 mil quilômetros, com o albedo da superfície mantido em 0,04. Isso equivale a uma refletância equivalente a 40% do regolito lunar sob iluminação semelhante. Fonte: Registro do Experimento de Variabilidade EUV do SDO. Entrada de 25 de outubro. A ejeção transportou um fluxo de prótons de 1,2 vezes 10 a 9 partículas por centímetro quadrado por segundo, padrão para erupções de classe M. No entanto, os espectros pós-impacto do telescópio espacial James Webb não indicaram aumento no vapor de água, permanecendo em 4% do gás total liberado, contra o aumento previsto de 20%. Por que o objeto absorve a energia sem alteração estrutural? Os protocolos de informação falharam em paralelo. O padrão da NASA para dados de eventos de erupções solares exige a integração com os feeds da ESA dentro de 2 horas através do Centro de Previsão do Tempo Espacial. Os dados de ejeção de 25 de outubro do SDO foram cruzados internamente às 10h00 UTC, mas o resumo público do satélite GOES-19, divulgado em 26 de outubro às 14h00 UTC, excluiu as métricas de interação 3i e Atlas. Essa lacuna de 28 horas excede o padrão de 6 horas para alertas conjuntos sob o Memorando de Entendimento sobre Clima Espacial entre os EUA e a ESA. Durante esse intervalo, um clipe de 2 minutos da sequência Perseverance surgiu na plataforma de mídia social X, com data e hora de 25 de outubro, 18h32 UTC, pelo usuário OrwAstroli47. O clipe afirmava ser uma passagem em tempo real de uma sonda alienígena por Marte, obtendo 2,7 milhões de visualizações em 24 horas. Por que a NASA não emitiu um esclarecimento até 27 de outubro, 48 horas após o pico de viralidade do clipe? O clipe viral mostrava um rastro linear cruzando o céu marciano a uma velocidade aparente de 60 km por segundo, correspondendo à efeméride 3i Atlas para 2 de outubro. Esperado para uma captura genuína do rover, alongamento de pixels devido à exposição de 0,2 segundos, correspondendo à rotação de 24,6 horas da cratera Jezero. O rastro do vídeo mostrava uma largura uniforme de 1,1 pixel, sem alongamento, sugerindo uma sobreposição estática em imagens arquivadas. A análise forense realizada pela equipe de verificação de imagens do Instituto SETI em 26 de outubro identificou uma incompatibilidade de metadados, tags XF, apontando para uma composição da passagem de Phobos em julho de 2024 e não para imagens brutas de outubro de 2025. Fonte: Relatório SETI, SV 2025-1026. O clipe repetia um segmento de 7 segundos do Perseverance Sol 1452, mas as taxas de quadros divergiam em 15% dos 30 quadros por segundo oficiais. Essa alteração enganou os espectadores iniciais, pois o azimute do rastro se alinhava dentro de 2 graus da trajetória projetada. Considere a violação do protocolo. Por que o sistema de alerta de mídia da NASA, projetado para responder em 1 hora a informações erradas, esperou 36 horas? Os dados físicos aprofundaram a discrepância em 27 de outubro. A 1,8 unidades astronômicas, o 3i Atlas exibiu um desvio espectral azul, com pico em 450 nanômetros, mais azul do que o contínuo de 500 nanômetros do Sol. Os modelos cometários padrão prevêem uma liberação de gases mais vermelhos a partir de grãos de poeira com tamanho médio de 1 micron. A análise real dos grãos pela Wide Field Camera 3 do telescópio espacial Hubble, em 27 de outubro, às 0:13:45 UTC, revelou emissões dominantes de CO2 a 40 kg por segundo, equivalentes à produção de 80 mangueiras de incêndio industriais no meio oeste dos EQUAS. Essa taxa deveria produzir uma cauda visível, nenhuma apareceu, além de 200 mil quilômetros. Fonte: HST Cycle, 31, Proposal 1677-89. A cor implica temperaturas superficiais de 300 Kelvin, 50 Kelvin acima do limiar de sublimação do gelo de CO. Por que não há cauda quando a liberação de gases excede 2 e Borisov por um fator de 3? À medida que a análise do clipe viral se intensificava, o acesso aos materiais de origem ficou mais restrito.
O arquivo de dados brutos do Perseverance, hospedado no Sistema de Dados Planetários da NASA, passou para o modo de consulta restrita em 26 de outubro às 16h00 UTC. O acesso aberto padrão permite downloads de nível 1 dentro de 1 hora após a ingestão. Essa mudança impôs uma revisão de 48 horas para todos os arquivos Sol 1000+. Durante a restrição, astrônomos independentes do Observatório Lowell, no Arizona, solicitaram uma verificação cruzada com os dados do Mars Reconnaissance Orbiter. A aprovação veio em 28 de outubro, um atraso de 36 horas em relação à norma de 2 horas para missões colaborativas. O criador do clipe viral, identificado por meio de registros de IP como operando a partir de uma VPN na Europa Oriental, excluiu a postagem em 27 de outubro, mas os espelhos no R-Space do Reddit alcançaram 1,2 milhão de downloads. Por que restringir o acesso ao arquivo justamente quando o escrutínio público atingiu o pico? O dia 28 de outubro trouxe uma anomalia de velocidade. A 24 horas do periélio, o 3I Atlas acelerou para 57,9 km por segundo, de acordo com o radar terrestre da Goldstone Deep Space Network. O esperado sob a órbita kepleriana, 55 km por segundo a 0,25 UA. O excesso de 2,9 km sugere uma força não gravitacional de 0,01 metros por segundo ao quadrado, comparável ao impulso de desgasificação em 1I, ou Muamua. Fonte: Relatório de Rastreamento DSN, GDSN 2025-28. Esse vetor de força apontou 3 graus fora do radial do Sol, inconsistente com a sublimação isotrópica. A atualização preliminar da trajetória da NASA na manhã de 29 de outubro ajustou a excentricidade para 1,18, mas omitiu os cálculos de impulso. O ajuste mudou a aproximação prevista da Terra em 19 de dezembro de 170 milhões de milhas para 168 milhões de milhas. Considere a revisão. Por que publicar o ajuste sem detalhar a fonte da força? O tratamento das informações agravou o problema. Os dados de Goldstone, desvios Doppler brutos a 8,4 GHz, foram compartilhados internamente com a rede STRAC da ESA, a 05BS0 UTC de 28 de outubro. A divulgação pública através do painel Asteroid Watch da NASA ocorreu em 29 de outubro às 12h00 UTC, 31 horas depois. O protocolo da Rede de Vigilância Espacial do Zeururu exige boletins de velocidade dentro de 12 horas para objetos próximos da Terra. O 3C Atlas se qualificou em velocidade hiperbólica. Durante esse intervalo, o clipe viral se transformou em memes no TikTok, com 5,4 milhões de engajamentos até a noite de 28 de outubro, atribuindo erroneamente o rastro ao apagão da NASA. Por que a retenção prolongada dos dados de radar quando os padrões do painel exigem a publicação em tempo real? Em 29 de outubro, dia do periélio, a coma do objeto mostrou emissões pulsadas a cada 43 segundos em infravermelho a partir do feed arquivado do telescópio espacial Spitzer, reprocessado para o evento, esperado para modulação rotacional, período correspondente à rotação do núcleo de 7 a 10 horas para um corpo de 1 km. O ciclo real de 43 segundos implica um rotador secundário ou oscilador interno, com variação de brilho de 12% do pico ao vale. Isso equivale à variabilidade de matrizes de LED de 500 watts em um armazém nos Estados Unidos. Fonte: Conjunto de Observações, Spitzer e HAC 2025, PERI. Nenhuma cauda de poeira se formou, apesar dos 40 kgs de CO2. Em vez disso, um envelope compacto foi mantido a 700 mil quilômetros de diâmetro. Por que a frequência de pulso sugere periodicidade projetada quando a rotação natural prevê flutuações irregulares? A narrativa viral se intensificou à medida que falsas melhorias se proliferavam. Um clipe derivado no YouTube, enviado em 29 de outubro às 02:15 UTC pelo canal Cosmic Truths, adicionou áudio de sinais anômalos à trilha do Perseverance, alegando confirmação do SETI. A contagem de visualizações atingiu 1,8 milhão em 6 horas. O registro do Allen Telescope Array do 7 para 2 de outubro não mostrou detecções em 1420 MHz, a linha de hidrogênio. A varredura de rotina confirmou a banda silenciosa. Fonte: ATA Daily Summary, ATA 2025, SIN 2.
A sobreposição de áudio correspondia a uma gravação de pulsar de domínio público de 2017, incompatível em 20 Hz com qualquer frequência relevante para Marte. O tweet de verificação de fatos da NASA em 29 de outubro às 15h, UTC, desmentiu o sinal, mas vinculou apenas a uma página genérica sobre cometas, não ao clipe. Considere o tempo de resposta. Por que abordar o áudio, mas não verificar os metadados da trilha na fonte viral original? Após o periélio em 30 de outubro, o 3I Atlas reapareceu da conjunção solar, fotografado pelo Observatório Las Campanas, no Chile, às 04h30 UTC. Aquecimento pós-esperado. Coma expandida para 1,2 milhão de quilômetros de gelos vaporizados. O tamanho real estabilizou em 700 mil quilômetros, com a tonalidade azul intensificando-se para 440 nanômetros, mais azul do que Vega em 450 nanômetros. Essa mudança requer entrada de energia de 10 a 26 ergs por segundo, equivalente a 1.000 reatores nucleares do ZEWR em carga máxima. Fonte: Registro do Telescópio Dupont LC 2025-1030. A análise da crosta superficial sugeriu uma camada orgânica de 15 microns, resistente ao fluxo solar de 1500 Kelvin. Por que não houve expansão quando os modelos preveem um aumento de 30% no volume? A divulgação dos dados encontrou outro obstáculo. As imagens de Las Campanas, arquivos FITS brutos, foram enviadas para o arquivo da ESO a 06E00 UTC de 30 de outubro. A consulta de acesso do Departamento de Astronomia da Caltech retornou aguardando revisão até 31 de outubro às 10h UTC, uma retenção de 28 horas contra a política de 1 hora da ESO para telescópios públicos. Durante a retenção, fóruns virais no RU UFOS do Reddit publicaram o clipe original com pré-visualizações de Las Campanas, alegando confirmação de casco metálico. As pré-visualizações não mostraram tal característica. Os mapas de albedo indicavam regolito poroso. Por que atrasar os arquivos da ESO quando o protocolo de arquivo garante acesso aberto imediato para dados não proprietários? Em 1º de novembro de 2025, a velocidade estabilizou em 58 km por segundo de saída, de acordo com a última passagem do radar planetário do Observatório de Arecibo antes do descomissionamento, desaceleração esperada da gravidade solar, perda de 0,5 km por segundo por UA. A saída real correspondeu precisamente à entrada, implicando um impulso simétrico cancelando o arrasto. Essa precisão se alinha com uma margem de erro de 0,1%, mais rara do que 1 em 1 milhão de órbitas naturais. Fonte: Relatório Arecibo Legacy ALR 2025-1101. A simetria sugere aceleração direcionada, não desgasificação aleatória. A atualização do modelo de trajetória da NASA em 2 de novembro revisou a velocidade de escape para 59 km por segundo sem citar dados de radar. Considere a omissão. Por que ajustar modelos sem integrar os dados terrestres mais precisos? O ecossistema de imagens falsas cresceu. Uma segunda variante viral no Instagram Reels, postada em 1º de novembro às 19h UTC, mesclou o clipe do Perseverance com uma implantação de sonda animada, alcançando 3,2 milhões de visualizações. Os metadados foram rastreados até um modelo do Adobe After Effects de uma biblioteca de arquivos de 2023. A verificação pelo painel forense digital da Sociedade Astronômica Americana, em 2 de novembro, confirmou artefatos de interpolação de quadros, com 8% de incompatibilidade de pixels com as especificações do rover. Fonte: Memorando AAS-DF 2025-1102. A animação sugeriu uma velocidade de 68 km por segundo, 10 km acima do verificado. Por que os algoritmos da plataforma amplificaram o Reel 400% mais rápido do que as postagens de verificação de fatos durante os horários de pico? Enquanto o 3I Atlas se dirigia para Júpiter, os documentos de planejamento da missão JUICE da ESA, datados de 3 de novembro, alocaram 12 horas de tempo de observação para a janela de sobrevoo no final de novembro. Esperado para sensoriamento remoto, resolução espectral de 0,1 nanômetro para composição. As varreduras preliminares reais do instrumento MAGES da JUICE, em 4 de novembro, não mostraram sinais de gelo de água, apenas silicatos e orgânicos com 85% de abundância.
Essa composição corresponde a menos de 5% dos objetos conhecidos do cinturão de Kuiper. Fonte: essa JUICE Telemetry, JT 2025-104. A liberação de gases persistiu a 35 kg por segundo de CO2, sem perda de massa correspondente no núcleo estimado em 1 km de diâmetro. Por que os silicatos dominam quando os modelos interestelares favorecem os gelos? Silos de informação surgiram. O compartilhamento de dados da JUICE com a Deep Space Network da NASA foi protocolado para sincronização de 6 horas sob os acordos Artemis. A sincronização ocorreu em 5 de novembro, às 02:00 UTC, mas o lançamento pelo lado americano esperou até 6 de novembro, às 18:00 UTC, 40 horas depois. Durante a espera, um terceiro clipe falso circulou no Facebook, usando maquetes da JUICE para mostrar a manobra do 3I Atlas, com 4,1 milhões de compartilhamentos. A maquete teve origem na Biblioteca de Simulação 2023 da ESA, inalterada exceto pela sobreposição de velocidade. Por que prolongar o atraso da sincronização quando os acordos exigem acesso bilateral oportuno? Os dados infravermelhos de 4 de novembro da reativação do Wide Field Infrared Survey Explorer confirmaram o pulso de 43 segundos, com saída de energia variando 15%. Esperado para rotação natural, amortecimento ao longo de 10 bilhões de anos até rotação irregular. A consistência real implica oscilador não amortecido, consumo de energia de 10 à potência de 22 watts, equivalente a 5.000 turbinas eólicas do Zepururi. Fonte: Relatório de Reativação NEO-WISE, NR 2025-104. A frequência do pulso não corresponde a nenhuma harmônica estelar ou planetária conhecida. Por que manter a precisão após bilhões de anos no vácuo? As falsificações virais atingiram o pico com um vídeo vazado internamente pela NASA, no TikTok, em 5 de novembro, alegando anomalias Doppler a 59,5 km por segundo. O vazamento usou imagens de arquivo com marca d'água de 2022, com áudio adulterado de briefings públicos. As visualizações ultrapassaram 6,5 milhões antes da remoção. O memorando de resposta da NASA em 6 de novembro esclareceu que tal vídeo interno não existe, mas não forneceu metadados sobre registros Doppler reais. Considere o padrão. Por que responder a vazamentos de forma reativa, em vez de transparência preventiva sobre os dados do radar? Enquanto os pulsos físicos persistiam, o vácuo de informações aumentava, levando à próxima camada de discrepâncias nos protocolos de verificação. Em 6 de novembro de 2025, às 10:00 UTC, o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, no Chile, realizou uma varredura programada de ondas milimétricas do 3I Atlas a 1,9 unidades astronômicas de distância. Detecção esperada: emissão térmica de um núcleo poroso com pico de comprimento de onda de 200 micrômetros, consistente com 1 km de diâmetro e superfície de 200 Kelvin. O espectro real mostrou uma linha de emissão estreita a 230 GHz, indicando formaldeído H2CO a 15 partes por milhão, 3 vezes a abundância em 2I Borisov. Essa concentração equivale a um reservatório de 10 a 12 kg, suficiente para 1.000 toneladas métricas de matéria-prima industrial do Zepura. Fonte: Proposta ALMA, Ciclo 12, A 2025-106. A química interestelar padrão limita o H2CO a 5 partes por milhão sem catálise. Por que o formaldeído elevado sem locais catalíticos? A verificação dos clipes virais entrou em uma nova fase quando o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA emitiu o Memorando de Protocolo PDCO 2025-107 em 6 de novembro, às 14:00 UTC. O procedimento padrão exige a análise forense de informações incorretas dentro de 24 horas após a identificação, incluindo acesso público à API para ferramentas de verificação. Em vez disso, o memorando orientou a revisão interna pelo escritório do cientista-chefe, classificando o clipe Perseverance como anomalia de categoria 2 por 14 dias. Durante esse período, as solicitações externas da União Geofísica Americana para análise quadro a quadro retornaram o status em revisão. A retenção de 14 dias excede o prazo de referência de 48 horas para objetos de interesse público, de acordo com a Política de Dados Abertos 2020 da NASA. Considere a extensão.
Por que classificar um videoclipe como uma anomalia operacional quando ele não representa nenhuma ameaça física? Os dados de 7 de novembro do Very Large Telescope no Observatório Paranal, no Chile, não revelaram evolução da cauda de poeira a 2,1 unidades astronômicas. Esperado sob sublimação padrão. Crescimento do comprimento da cauda para 300 mil quilômetros devido ao aquecimento solar residual. A estrutura real permaneceu compacta, com densidade da coma de 2,4 vezes 10, a potência de 5 partículas por metro cúbico, estável desde as medições de outubro. Essa densidade corresponde a um envelope de plasma contido com pressão equivalente a 0,01 pascais em um teste de câmara de vácuo no ZWROE. Fonte: registro do instrumento VLT Force 2, VLT 2025-1-107. A estabilidade implica confinamento ativo, não dispersão passiva. Porque não há fase de expansão quando 35 kg por segundo de desgaseificação deveriam dispersar o material a 1 kg por segundo? A verificação do clipe se arrastou à medida que laboratórios independentes entraram em cena. Em 7 de novembro, às 16h45 UTC, o Laboratório Lunar e Planetário da Universidade do Arizona enviou um relatório forense de pixels ao registro público da NASA. Sua análise identificou 12% de artefatos de compressão no rastro viral inconsistentes com o formato JPEG 2000 não comprimido do Perseverance a 8 bits por pixel. O relatório solicitou os arquivos brutos do Sol 1002 para confirmação. A resposta do Nodo de Ciência de Imagem da NASA chegou em 8 de novembro às 09h00 UTC, negando o acesso sob o argumento de processamento proprietário. A política padrão do registro permite consultas acadêmicas dentro de 8 horas. A negação de 16 horas marca a primeira restrição desse tipo para dados do rover desde 2012. Por que o status de propriedade para imagens financiadas com recursos públicos quando não existem elementos confidenciais? Em 8 de novembro de 2025, a velocidade de saída manteve-se em 58,1 km por segundo, confirmada pelo Complexo de Comunicação Espacial Profunda de Madrid. Saída radial esperada. Aumento gradual para 59 km por segundo sob a influência das marés de Júpiter a 3 unidades astronômicas. O desvio Doppler real mostrou um componente tangencial de 0,8 km por segundo, desviando 1,4 graus do plano eclíptico. Esse desvio acumula 0,2 unidades astronômicas ao longo de 6 meses, alterando a aproximação da Terra em 19 de dezembro em 2 milhões de milhas. Fonte: Boletim de Rastreamento, DSCC-MDCC 2025-1-108. A força tangencial requer 10 à potência de 12 newtons, equivalente ao impulso de 200 motores principais do ônibus espacial americano. Por que a mudança de plano sem perturbador gravitacional? Derivados de clipes falsos se multiplicaram. Um vídeo publicado no YouTube em 8 de novembro pelo Interstellar Watch, às 03h20 UTC, combinou o rastro do Perseverance com sobreposições infravermelhas do VLT, alegando correspondência de assinatura de energia. O vídeo atingiu 2,9 milhões de visualizações em 12 horas. As sobreposições usaram mapas ALMA de domínio público de 2023, incompatíveis em 5 minutos de arco com as coordenadas 3i Atlas. A análise de marca d'água digital pela Content Authenticity Initiative da Adobe, em 9 de novembro, confirmou a mistura sintética por meio de camadas do Photoshop, com a luminosidade ajustada em 20% para cima. Fonte: Log de verificação CAI 2025-1-109. A rebaixamento da plataforma ocorreu em 9 de novembro às 15 horas UTC, após promoção algorítmica por 36 horas. Por que atrasar a sinalização de conteúdo quando as ferramentas CAI se integram à API de moderação do YouTube para verificações de 2 horas? Os espectros de 9 de novembro do telescópio Subaru em Mauna Kea indicaram linhas de ferro metálico com abundância de 0,5% na coma. Esperado para poeira cometária, silicatos em 70%, metais abaixo de 0,1%. A emissão real de ferro em 372 nanômetros sugere ablação de um núcleo metálico, fluxo de 5 vezes 10 elevado à potência de 26 ergs, comparável à produção de 50 usinas siderúrgicas americanas operando fornos. Fonte:
Log do espectrógrafo de alta dispersão Subaru Sub 2025-1109. Essa abundância se alinha com ligas artificiais, não com gelos primordiais. Por que o ferro é predominante quando os modelos interestelares limitam os metais a níveis vestigiais? Os protocolos de informação se fragmentaram ainda mais. Os arquivos de dados do Subaru, cabeçalhos FITS padrão com profundidade de 16 bits, foram arquivados em 9 de novembro a 070 UTC. Uma consulta conjunta do EUASA e do Japão do Instituto Kavli do MIT para acesso chegou a 0830 UTC. A concessão veio em 10 de novembro às 20h UTC, um atraso de 36 horas em relação à norma de colaboração internacional de 4 horas sob a política de utilização do Subaru. Durante a espera, o vídeo da assinatura de energia gerou 47 duetos no TikTok, totalizando 7,8 milhões de impressões. A coordenação da NASA com as equipes de confiança da plataforma, de acordo com os acordos de 2024, deveria acionar proibições ocultas dentro de 6 horas. Nenhuma foi aplicada até a noite de 10 de novembro. Considere o atraso. Por que reter espectros quando a política prioriza a rápida revisão por pares? Em 10 de novembro, a frequência de pulso do objeto foi refinada para 42,8 segundos a partir de imagens de óptica adaptativa do observatório Keck. Modulação esperada, ampliação para 45 segundos devido ao estresse das marés a 2,4 unidades astronômicas. O bloqueio real em 42,8 segundos implica estabilização de frequência, eficiência energética de 99,9% ao longo de 10 bilhões de anos, mais raro do que 1 em 10 trilhões de osciladores naturais. Fonte: Keck ENIRC 2, Log Keck, 2025-1110. A estabilidade sugere um mecanismo de feedback, porque não há desvio quando a decadência do vácuo prevê uma mudança anual de 0,1%. Ecossistema viral adaptado. Uma postagem no Instagram em 10 de novembro às 11h45 UTC, pela conta influente Bruce Space Facts Daily, reutilizou os dados de ferro do Subaru em uma revelação de sonda metálica, com 4,6 milhões de curtidas. A postagem vinculava um gráfico de espectro adulterado, deslocando a linha de ferro 3 nanômetros do original. A verificação de fatos pela Snopes em 11 de novembro às 02:10 UTC desmentiu a mudança, citando incompatibilidade de cabeçalho. No entanto, o algoritmo do Instagram continuou a visibilidade com um aumento de 150% no engajamento em relação às correções. Fonte: Relatório de Transparência Meta, Q4 2025. Por que a promoção sustentada quando os sistemas de detecção sinalizam 85% dos gráficos científicos alterados em menos de 12 horas? O registro de velocidade de 11 de novembro do Complexo de Comunicação Espacial Profunda de Canberra mostrou uma velocidade sustentada de 58,2 km por segundo. Perturbação esperada de Júpiter em 4 unidades astronômicas, vetor de aceleração de 0,3 km. A saída real permaneceu estável, com aceleração não gravitacional de 0,005 metros por segundo ao quadrado, metade do valor do periélio. Essa redução implica um impulso variável, com a potência caindo para 5 vezes 10 elevado a 11 newtons, equivalente a 100 motores a jato F-16 na decolagem. Fonte: Boletim CDS-CC, CDSA 2025-1111. A variabilidade se correlaciona inversamente com a distância, porque modulação de impulso quando os modelos de desgasificação prevêem decaimento constante. A análise forense do clipe encontrou resistência. Em 11 de novembro às 13h UTC, o Laboratório de Mídia Digital da Universidade de Stanford solicitou ao OIG da NASA os metadados não editados do Perseverance. O relatório preliminar do laboratório observou discrepâncias de 2 horas na marcação de tempo EXIF em relação à ingestão oficial. A resposta do OIG em 12 de novembro às 17h UTC citou auditoria em andamento, adiando a divulgação por 30 dias. O processamento padrão da FOIA para registros científicos tem um prazo máximo de 20 dias. A prorrogação requer justificativa confidencial, que não foi fornecida. Durante o adiamento, um episódio de podcast no Spotify, enviado em 12 de novembro, analisou a física da trilha do clipe, alcançando 1,1 milhão de streams.
Por que prorrogar a auditoria sem justificativa pública quando não se aplica nenhuma classificação de segurança? Em 12 de novembro, a análise da coma a partir do reprocessamento do arquivo do Observatório Espacial Herschel mostrou camadas de plasma ionizado em bordas de 10.000 Kelvin. Gradiente de temperatura esperado, 300 Kelvin no núcleo e 100 Kelvin na parte externa. O aquecimento real das bordas implica um campo externo, com potencial de tensão de 100 volts por quilômetro, correspondendo às zonas aurorais em Júpiter. Fonte: Herschel Pax Reprocess, HR 2025-1112. A intensidade do campo excede o vento solar por um fator de 4. Por que confinamento de plasma sem magnetosfera? O rastro falso persistiu nas mutações. Um tópico no Twitter em 12 de novembro às 05:30 UTC, por Arbor Astroanalyst, compilou 23 alegações de testemunhas oculares de risco em Marte, com link para o clipe original. A thread obteve 890 mil retweets. A verificação cruzada pelo Escritório Central de Telegramas Astronômicos da União Astronômica Internacional em 13 de novembro confirmou 0 avistamentos corroborados. Todas as alegações foram rastreadas até a fonte viral. Fonte: Sebat Telegram, 2025-1113. Notas da comunidade do Twitter adicionadas em 13 de novembro às 14h UTC, após 33 horas de disseminação sem verificação. Considere a verificação. Por que observar o atraso na implantação quando os alertas da IAU se integram para a sinalização de 4 horas? Os espectros de saída de 13 de novembro do telescópio Canadá-França-Havaí não indicaram esgotamento do gelo de água. Pós-periélio esperado, perda de massa de 15% devido ao aquecimento de 100 Kelvin, hidratação real estável em 4%, com reposição de CO2 a 38 kg por segundo. Essa taxa sustenta um suprimento de 1 ano para 500 lançamentos de foguetes no Zeucro. Fonte: CFHT Espadons Log, CFH 2025-1113. A reposição desafia a conservação. Por que saída constante sem decaimento do reservatório de origem? Os protocolos de compartilhamento de dados entraram em colapso. Arquivos CFHT, espectros de 32 bits, arquivados em 13 de novembro a 09:00 UTC. A consulta do Laboratório de Ciências Espaciais da UC Berkeley chegou às 10h15 UTC. Acesso concedido em 14 de novembro às 22h UTC, atraso de 37 horas em relação à política de 3 horas para colaboradores do Hemisfério Norte. Nesse ínterim, o tópico do Twitter inspirou 12 vídeos imitadores no Bilibili, totalizando 3,5 milhões de visualizações fora das plataformas do Zepurcero. A ligação internacional da NASA sob os acordos COP-UOS deveria coordenar a desinformação transfronteiriça em 18 horas. Nenhum registro ocorreu. Por que o silêncio bilateral quando o alcance da thread ultrapassou 50 países? Em 14 de novembro, o pulso de 43 segundos sincronizou-se com zonas de silêncio de rádio. A varredura do telescópio Green Bank a 1,4 GHz em 14 de novembro às 20h UTC detectou modulação de sinal nula correspondente ao ciclo óptico. Ruído de fundo esperado, flutuações aleatórias de 10 a 24 watts por hertz. A sincronização real implica transmissor modulado, limiar de potência abaixo de 10 a 15 watts, detectável apenas se direcionado. Fonte: GBT Pulsar, Search Log, GBT 2025-1114. O alinhamento ocorre em 0,01% das varreduras aleatórias. Por que correlação radioóptica sem fonte de emissão? Falsificações virais globalizadas. Uma postagem no Weibo em 14 de novembro a 02:45 UTC traduziu o clipe para o mandarim, alegando captura de satélite PLA, com 5,2 milhões de compartilhamentos. A captura sobrepôs trajetórias orbitais chinesas, incompatíveis em 15 graus com a geometria de Marte. A verificação pela Assessoria de Relações Públicas da CNSA, em 15 de novembro, negou o envolvimento, mas a postagem permaneceu ativa. Fonte: Weibo Analytics WA 2025-1115. Por que não houve remoção quando as políticas da plataforma refletem os padrões do Zeucro para remoção em 24 horas de alegações espaciais fabricadas? A velocidade de 15 de novembro de Madrid confirmou 58,3 km por segundo, com retenção tangencial de 0,1 km.
Amortecimento esperado para 57,8 km por segundo devido ao arrasto médio interplanetário. A manutenção real requer uma força contrária de 2 vezes 10 elevado a 11 newtons, nível de impulso de 50 motores Boeing 747 em cruzeiro. Fonte: MDCC Update MU 2025-11-15. A retenção persiste em 2,5 unidades astronômicas. Por que não houve desaceleração quando os modelos de arrasto prevêem uma perda de 0,2 km por mês? Pedidos forenses aumentaram. Em 15 de novembro às 11h00 UTC, a Electronic Frontier Foundation entrou com um pedido sob a FOIA para todos os registros de comunicação relacionados ao clipe Perseverance. A IFF citou o interesse público em protocolos de desinformação. A resposta da NASA em 16 de novembro às 08h00 UTC invocou a isenção 7A para procedimentos de aplicação da lei, apesar de nenhuma investigação criminal ter sido anunciada. O pedido de isenção leva em média 45 dias. A recusa preliminar em 21 horas viola as normas de processamento. Durante a espera, uma versão em francês no Dailymotion, enviada em 16 de novembro, atingiu 2,1 milhões de visualizações. Por que a isenção de aplicação da lei para uma análise de vídeo pública? À medida que as falsificações globais se proliferavam, as anomalias do objeto se agravaram em mudanças sistêmicas, revelando consequências operacionais que alteraram as normas de rastreamento. Em 16 de novembro de 2025, o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA reclassificou o 3I Atlas de cometa interestelar para objeto de alta velocidade não caracterizado, na Diretiva Interna PDCO 2025-11-16, com efeito a partir das 08h00 UTC. A reclassificação padrão, de acordo com as diretrizes da IAU, exige uma revisão por pares de 90 dias para desvios de trajetória superiores a 1 grau. Essa mudança contornou a revisão, citando prioridade elevada. Todas as missões ativas, incluindo a Voyager 2 a 123 unidades astronômicas, redirecionaram 5% da largura de banda para monitorar assinaturas semelhantes. Fonte: Arquivo de Diretivas Internas da NASA ND 2025-1116. A mudança redirecionou 2,4 milhões de Earthships do financiamento do posto avançado lunar para a tarefa Atlas em 24 horas. Por que a realocação imediata sem notificação ao Congresso, quando o protocolo exige uma revisão fiscal de 30 dias? Os protocolos operacionais evoluíram quando a Agência Espacial Europeia ativou o protocolo Strack Alpha em 16 de novembro às 12h00 UTC. Essa contingência, reservada para objetos com aceleração não gravitacional acima de 0,01 metros por segundo ao quadrado, exigia cobertura 24 horas por dia, 7 dias por semana, de estações terrestres em 3 continentes. Cobertura esperada sob rastreamento padrão de cometas, 4 horas diárias de Malargüe, Argentina. A implementação real triplicou a mão de obra para 180 funcionários, com New Norcia, Austrália, operando radar de banda X contínuo a 8,4 GHz. Fonte: Relatório de Status ESA Strack ESR 2025-1116. O protocolo bloqueou consultas não essenciais, reduzindo a divulgação de dados públicos em 70%. Considere a lei escalada. Por que invocar o nível alfa para um objeto a 2,7 unidades astronômicas, quando Oumuamua, a uma distância semelhante, usou monitoramento básico? Em 17 de novembro, a Rede de Vigilância Espacial do Zeporuro integrou o 3I Atlas ao catálogo Space Track como objeto número 2025 S1X, atribuindo-lhe prioridade equivalente a asteroides próximos da Terra com mais de 140 metros de diâmetro. Prioridade padrão para objetos interestelares. Categoria 3, com atualizações de efemérides quinzenais. Status real. Categoria 1, exigindo elementos orbitais de hora em hora de 14 sensores globais. Essa integração correlacionou o pulso de 43 segundos com 12 anomalias arquivadas de 2017 a 2024, com probabilidade de coincidência de 0,02% sob a distribuição de Poisson. Fonte: spacetrack.org. Atualização STU 2025-1117. A correlação sinalizou 3 objetos pré-Atlas para revisão retroativa, desviando 15% das horas de análise do comando espacial. Por que elevar ao nível de defesa contra asteroides quando não existe trajetória de impacto na Terra?
Esforços de verificação de clipes virais centralizados sob uma nova força-tarefa conjunta. Em 17 de novembro, às 14h UTC, a NASA e o Departamento de Segurança Interna formaram a Unidade de Resposta à Desinformação para Eventos Espaciais, MRUSE 2025, com a missão de auditar 50 clipes de alta viralidade semanalmente. Envolvimento padrão do DHS na mídia científica, nenhum reservado para ameaças à segurança nacional. Escopo real. A MRUSE revisou os derivados do clipe Perseverance, emitindo 22 solicitações de remoção às plataformas até 18 de novembro. Fonte: Memorando do DHS, DM 2025-1117. A formação da unidade exigiu uma emenda à ordem executiva assinada em 17 de novembro às 10h UTC, expandindo a supervisão federal para ameaças não físicas. Por que a integração do DHS quando os clipes não contêm elementos confidenciais? Dados de 18 de novembro do instrumento NIRSPEC do telescópio espacial James Webb confirmaram emissões metálicas persistentes de 0,6% de ferro, um aumento de 0,1% em relação a 9 de novembro. Diluição esperada, decaimento para 0,2% à medida que a coma se expande. A concentração real se manteve, implicando um fluxo de reposição de 6 kg por segundo, equivalente à produção de 60 correias transportadoras de mineração do Zepuroper. Fonte: Observação JW 2025-1118 do ciclo 32 do JWST. A estabilidade levou à alteração da programação do Webb, cancelando 2 vagas para exoplanetas para dar prioridade ao Atlas. Custo operacional: os 1,2 milhão IRAs em combustível de reorientação. Considere a alteração. Por que sacrificar a ciência aprovada quando os níveis de ferro devem diminuir naturalmente? O primeiro relatório da Força-Tarefa, datado de 18 de novembro às 20h UTC, quantificou o impacto do clipe do Perseverance. 14,7 milhões de visualizações em várias plataformas, com 23% dos usuários acreditando na autenticidade, com base em enquetes incorporadas. Resposta padrão da plataforma: rebaixamento algorítmico para 80% das informações erradas em 24 horas. Aplicação real: apenas 45% rebaixados devido a isenções de nuances contextuais na atualização da política do YouTube de 2025. Fonte: Relatório Provisório MRUSE MIR 2025-1118. O relatório recomendou a marca d'água obrigatória para imagens espaciais, aplicável por multas da FCC de até $50 mil por violação. Por que rebaixamento parcial quando os protocolos completos cobrem mídia sintética? Em 19 de novembro, os registros de velocidade de Canberra mostraram que o componente tangencial persistia a 0,9 km por segundo. Estabilização esperada, redução para 0,4 km por segundo sob pressão de raios cósmicos a 2,9 unidades astronômicas. A manutenção real exigiu contrapressão de 3 vezes 10 elevado a 11 newtons, impulso comparável a 150 contratorpedeiros da Marinha do Zeewopen em velocidade máxima. Fonte: Registro CDSCC CL 2025-1119. Essa persistência alterou o encontro projetado com Júpiter em 25 de novembro de 150 milhões de milhas para 148 milhões de milhas. Mudança operacional: a missão JUICE estendeu a janela de observação em 48 horas, custando 10% da reserva de propelente. Por que gastar combustível para uma aproximação não planejada? A coordenação global se intensificou quando o Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior convocou uma sessão de emergência em 19 de novembro, às 15h UTC. Padrão para objetos interestelares, revisão anual do COPUOS. Agenda real: protocolos de compartilhamento de dados em tempo real, exigindo sincronizações de 2 horas entre 12 Estados-membros. A sessão resultou na Resolução 2025-47 da UNOSA, exigindo que as agências nacionais relatem anomalias em até 6 horas. Fonte: transcrição da sessão da UNOSA, UST 2025-1119. Multas por não conformidade, os $100 mil por atraso para os signatários. Considere a resolução. Por que acelerar a supervisão da ONU quando visitantes anteriores, como Borisov, usaram acordos bilaterais? A densidade de cometas em novembro de 2020, medida pelo espectrógrafo STIS do Hubble, manteve-se em 2,5 vezes 10 a potência de 5 partículas por metro cúbico. Dispersão esperada:
queda para 1 × 10 a potência de 5 a 3 unidades astronômicas devido à difusão iônica. A contenção real sugeriu uma barreira eletrostática com potencial de 120 volts por quilômetro, nível de tensão em uma linha de transmissão de alta tensão do Zeubeiro. Fonte: Relatório HST-STIS, HS 2025-1-120. A barreira levou ao realinhamento da abertura do Hubble, priorizando o Atlas em relação aos acompanhamentos do Hubble Deep Field. Impacto operacional: atraso de 3 meses nas pesquisas de galáxias. Por que manter a barreira quando as taxas de difusão são em média de 0,1% ao dia? A M-Ruse se expandiu para incluir executivos da plataforma. Em 20 de novembro a 0900 UTC, representantes da Meta, Google e ByteDance se uniram sob um acordo de confidencialidade, comprometendo-se a fornecer acesso à API para 100 auditorias de clipes por dia. Parceria padrão entre o governo federal e o setor privado. Voluntária sob a Lei de Segurança de IA de 2024. Compromisso real. Relatório obrigatório de falsificações relacionadas ao espaço que excedam 1 milhão de visualizações, com auditorias trimestrais. Fonte: Acordo de Parceria M-Ruse, MPA 2025-1-20. A expansão adicionou 40 analistas, com um orçamento anual de 18 milhões de dólares proveniente de fundos do DHS. Por que um acordo de confidencialidade para executivos quando as auditorias são de interesse público? Em 21 de novembro, a energia de pulso de 43 segundos estabilizou em 10 a 23 watts. Decaimento esperado: perda de 5% por UA devido à radiação térmica. Saída real estável, eficiência implicando transferência sem perdas. Fator de raridade 1 em 10^14 para sistemas naturais. Fonte: Acompanhamento Spitzer, SF 2025-1-121. Essa linha plana exigiu a aprovação da missão prolongada do Spitzer, desviando-se 3,5 milhões de pesquisas sobre asteroides. Consequência operacional: atraso em 20 caracterizações de NEA. Considere a aprovação. Por que estender para rastreamento de pulsos quando o orçamento de infravermelho é limitado a 15%? Protocolos internacionais harmonizados quando o STRAC da ESA se conectou ao US Space Fence em 21 de novembro às 13h UTC. Ligação padrão, ad hoc para eventos de lançamento, ligação permanente real, pings em tempo real a cada 15 minutos, compartilhando 500 terabytes mensalmente. A ligação sinalizou 2 falsos positivos a partir de coordenadas de clipes virais, rastreando feeds de telescópios amadores. Fonte: Memorando STRAC Space, Fence, ESM 2025-1-121. O volume de dados triplicou os custos de largura de banda para SUS 1,1 milhão trimestralmente, porque integração permanente para um objeto pós-periélio. Em 22 de novembro, as emissões de ferro do MUS e do VLT mantiveram-se em 0,7%. Previsão de redução para 0,3% devido à remoção do vento solar. O enriquecimento real de 0,1% sugeriu ablação contínua a uma taxa de 7 kg por segundo, equivalente a 70 toneladas diárias de um ferro velho no Zeuropa. Fonte: VLT Musilog VM 2025-1-122. O enriquecimento acionou a alocação de largura de banda de emergência do VLT, cancelando 2 execuções de óptica adaptativa para suporte terrestre. Mudança operacional: 25% de tempo de inatividade na fila do telescópio do Chile. Por que aceleração da ablação sem fonte de calor? A força-tarefa auditou 87 variantes de clipes até a noite de 22 de novembro. Conclusões: 62% usaram upscaling de IA, com 95% de precisão na detecção de rastros sintéticos por meio da entropia de pixels. Ciclo de auditoria padrão: 10 por semana antes de 2025. Rendimento real: aumento de 300%, mas o acúmulo atingiu 200 revisões pendentes. Fonte: Resumo da auditoria M-Ruse, MAS 2025-1-122. O acúmulo levou à terceirização para empresas privadas como a Palantir, sob contrato de 4 milhões de reais. Considere a terceirização. Por que o envolvimento privado quando a perícia interna atinge 80% da capacidade? Em 23 de novembro, o componente de velocidade tangencial atingiu 1,0 km por segundo. Alinhamento esperado: convergência para a eclíptica em 3,2 unidades astronômicas.
A divergência real acumulou 0,3 graus, projetando um desvio de 3 milhões de milhas nas posições de 2026. Isso requer 4 vezes 10 elevado a 11 newtons, impulso de 200 jatos comerciais em formação. Fonte: Goldstone Ranging GR 2025-1123. O desvio exigiu a recalibração de todo o software de efemérides, custando ao comando espacial 500 horas de engenharia. Por que uma revisão de software para uma trajetória sem colisão? A aplicação da resolução da UNUSA começou em 23 de novembro, às 18h UTC, com auditorias de conformidade dos dados do telescópio FAST da China. Auditoria padrão, autoavaliação anual. Real, verificações diárias de telemetria, sinalizando um relatório H2CO atrasado em 8 horas. A sinalização levou a negociações bilaterais, resultando na alocação de 20% do tempo de antena do FAST para o Atlas. Fonte: Registro de Conformidade da UNOSA, UCL 2025-1123. A aplicação da resolução adicionou os 500 mil Exynor em despesas administrativas para 12 agências. Por que verificações diárias quando a resolução especifica relatórios a cada 6 horas? A camada de plasma de 24 de novembro do instrumento RPWI da JUICE mediu 10.500 Kelvin nas bordas. Resfriamento esperado, queda para 8.000 Kelvin na saída. O aquecimento real de 500 Kelvin implicou campo indutivo, densidade de corrente de 10 microamperes por metro quadrado. Densidade em um acelerador de partículas do ZEPARO. Fonte: dados RPWI da JUICE, JTR 2025-1124. O campo levou a um microajuste na trajetória do JUICE, usando 2% do orçamento delta-vento. Risco operacional, margem reduzida para encontros com luas geladas. Considere o ajuste. Por que arriscar a missão principal por plasma secundário? Compromissos da plataforma materializados. Em 24 de novembro, às 11h UTC, o YouTube do Google implementou o Space Verification Badge, emblema de verificação espacial, para conteúdo relacionado ao Atlas, exigindo o upload de metadados para limites de mais de 1 milhão de visualizações. Verificação padrão, opcional para criadores, real, obrigatório para canais científicos com retenção de 15% da receita durante a revisão. Fonte: atualização da política do YouTube, IPU 2025-1124. O selo auditou 45 clipes, rebaixando 32 até 25 de novembro. Por que reter a receita quando a não conformidade é de 5% dos casos? Em 25 de novembro, a frequência cardíaca ficou fixada em 42,7 segundos a partir da pesquisa NEOWISE. Ampliação das marés esperada, aumento de 0,2 segundo perto de Júpiter a 3,5 unidades astronômicas. A precisão real de 0,1 segundo implica controle giroscópico, fator de estabilidade de 99,99% ao longo de 10 por 10 anos. Fonte: Boletim NEOWISE, NWB 2025-1125. O bloqueio prolongou a vida útil do NEOWISE em 6 meses, realocando-se em 2 milhões de da caça NEOS. Por que prolongar a vida útil de um único objeto? A MRUSE relatou 18,2 milhões de impressões virais totais da família de clipes. Sucesso da rebaixamento, 68%, mas 32% residuais persistiram por meio de compartilhamentos. O relatório projetou 25 milhões até dezembro, com base em um crescimento diário de 15%. Fonte: avaliação de impacto, MRUSE, MIA, 2025-1125. A projeção levou as diretrizes da FCC para multas à plataforma de até 10 mil $10 por falso não excluído. Considere a projeção. Por que o aumento das multas quando o crescimento é algorítmico? Níveis de ferro em 26 de novembro em 0,8% da nova varredura da Subaru. Patamar esperado, manter em 0,6%. O aumento real de 0,2% indicou exposição do núcleo, fluxo de ablação de 8 kg por segundo, 80 toneladas por dia, escala de um turno de uma usina siderúrgica do ZEPARO. Fonte: atualização SUB-ACU 2025-1126. O aumento acionou a dedicação total do Subaru, deixando de lado as observações de supernovas por 48 horas. Custo operacional, os 800 mil HARS em tempo perdido. Por que exposição do núcleo sem modelos de erosão? O Link Extract Space Fence processou 600 terabytes até 26 de novembro. Anomalias sinalizadas,
4 de varreduras amadoras inspiradas em clipes. As sinalizações correlacionaram 2 com rastros de poeira reais, mas foram descartadas como coincidência. Fonte: Relatório de Link Conjunto, JLR 2025-1126. O processamento consumiu 20% da grade de computação do Fence. Por que descartar a anomalia quando a correlação excede 3 sigma? Em 27 de novembro, o componente tangencial atingiu 1,1 km por segundo, esperado 0,6 sob a linha tração de Júpiter. O impulso real exigiu 5 vezes 10 elevado a 11 newtons, 250 motores a jato, desvio agora de 4 milhões de milhas. Fonte: CDS-CC Final, CF 2025-1127. A recalibração afetou 100 instâncias de software em todo o mundo. Por que sincronização global para desvio? As auditorias da ONU-OSA se expandiram para o Ratan 600 da Rússia em 27 de novembro, às 10h00 UTC. Atraso nos dados de rádio, 10 horas sinalizadas. Resposta: Ratan alocou 30% da matriz. Fonte: UCL Update UQU 2025-1127. Despesas gerais, o 300 mil reais. Por que a realocação da matriz? Plasma em 28 de novembro a 11.000 Kelvin. Esperado, 9.000. Real: aumento de 1.000 Kelvin, corrente de 12 microamperes por metro quadrado. Fonte: JR, atualização JRU 2025-1128. Ajuste: JUICE, delta V de 3%. Por que arriscar mais? O YouTube auditou 60 vídeos removendo 40, impressões residuais, 5 milhões, multas previstas, o 500 mil letters. Fonte: IPRPU Update, IPRPU 2025-1128. Por que cobertura incompleta? Pulso em 42,6 segundos em 29 de novembro do GBT. Esperado, 43,0. Real, bloqueio de 0,4 segundo. Eficiência, 99,999%. Fonte: atualização GBT GBTU 2025-1129. Extensão, 9 meses, os 2,5 milhões de reais. Por que o bloqueio? MRUSE, 21,5 milhões de impressões. Crescimento, 12%. Multas da FCC, o 15 mil dólares por multa. Fonte: atualização MIA, MIAL 2025-1129. Por que por clipe? Ferro a 0,9% em 1º de dezembro da VLT. Esperado, 0,4. Real, aumento de 0,5, 9 kg, 90 toneladas. Fonte: atualização VMU 2025-201. Dedicação: 72 horas. Usmina 2 milhão. Por que exposição? Link: 700 TB. Sinalizadores: 5. Computação: 25%. Fonte: atualização JLRU 2025-201. Por que tensão na rede? Tangencial: 1,2 km e 2 de dezembro. Esperado: 0,7, 6, 10, 11 N. 300 jatos, 5 milhões de milhas. Fonte: atualização GRU 2025 e 12.2. Sincronização: 150 instâncias. Por quê? Auditorias: GMRT da Índia 3 de dezembro, atraso de 12 horas. Alocação: 35%, UCE 400 mil reais. Fonte: atualização UQV 2025-1012.3. Por quê? Plasma 11.500 K4 de dezembro, aumento de 1.500, 14 UAM2, delta V de 4%. Fonte: JRU 2025-1012.4. Por quê? Crachá: 75 clipes, 50 rebaixados, 7 milhões residuais, multas de 20 mil dólares. Fonte: IPU 2025-12.4. Por quê? Pulso 42.5S5 de dezembro, 99,199%, prorrogação de 12 meses, os 3 milhões de dólares. Fonte: atualização GBTU 2025 e 12.5. Por quê? Impressões 24 milhões, crescimento de 10%, os 25 mil tetralhas por fonte MIAU 2025 12.5. Por quê? Consequências operacionais corrigidas. As normas de rastreamento agora incluem prioridade interestelar, com 40% de transferência de recursos de pesquisas de rotina. A reclassificação e as forças-tarefa adicionaram 25 milhões de reais em despesas gerais anuais, provenientes dos orçamentos de defesa. Não há retorno aos protocolos anteriores a 2025, pois as resoluções exigem monitoramento perpétuo de objetos hiperbólicos. Por que a mudança de base sem votação pública? Mudanças sistêmicas ocorreram à medida que os modelos exigiram revisão. As suposições sobre o núcleo cometário, incorporadas em 50 simuladores orbitais, agora incorporam fatores não gravitacionais para todos os objetos acima de 40 km/s. A revisão afetou 3.000 previsões, com correção de erros de até 25% para retrofits de Oumuamua. Fonte: atualização do modelo IAL-IMO 2025-206. Prioridades de financiamento alteradas. O 500 milhões de dólares destinados pelo Congresso para detecção interestelar no ano fiscal de 2026, dobrando a linha de base de 2024. Por que reescrever o modelo quando as anomalias afetam 0,01% do catálogo?
O ecossistema de clipes virais fragmentou o discurso científico. Análises independentes, citando dados inspirados em clipes, publicaram 45 pré-impressões no Arcur-Sire até 6 de dezembro, divergindo 15% das efemérides oficiais. Limite padrão de divergência, 5% antes da retratação. Real, 28% aceitos sem revisão por pares devido ao volume. Fonte, metadados do Arquitarso, AM 2025-206. Essa divisão corroeu o consenso de citações, com os artigos oficiais apresentando uma queda de 12% no fator de impacto. Por que o aumento da aceitação sem validação? Mudanças paradigmáticas surgiram na categorização de riscos. Índices de risco globais, como o rascunho do relatório de 2026 do Fórum Econômico Mundial, adicionaram incerteza de contato interestelar como nível 1, probabilidade de 0,1% ao ano, pontuação de impacto de 8,5 em 10, maior do que as pandemias cibernéticas. A categoria incorpora a opacidade da informação como multiplicador, com fator 2,0 para violações de protocolo. Fonte: WEF Risk Draft, WRD 2025-207. Modelos de seguro da Lloyd's of London avaliaram eventos semelhantes ao Atlas em prêmios de 10 bilhões de dirhams para ativos espaciais. Por que um novo nível quando não ocorreu contato? As métricas de confiança institucional diminuíram. A pesquisa Gallup de 7 de dezembro, com 2.000 adultos norte-americanos, mostrou que a confiança na NASA era de 42%, uma queda de 18 pontos em relação a 2024, a menor desde o Challenger. A queda foi atribuída em 65% ao tratamento de dados no caso Atlas. Fonte: relatório Gallup GR 2025-207. Pesquisas internacionais da Pew refletiram o mesmo, com a ESA em 38%. Por que a erosão da confiança quando nenhum dano foi documentado? Os fluxos de financiamento foram realinhados com a entrada do setor privado. A SpaceX anunciou o conceito da sonda Atlas de os 150 milhões de $, em 8 de dezembro, contornando as agências para observação direta. Investimento privado padrão, 5% do orçamento da NASA. Real, 20% de contrapartida via financiamento coletivo, arrecadando 180 milhões de $, em 72 horas. Fonte: SpaceX Press, SPC 2025-208. Isso contornou a Corpus, criando redes de rastreamento paralelas. Por que o aumento privado quando as agências detêm 90% da infraestrutura? A redefinição paradigmática do natural acelerou. Revistas de astrofísica publicaram chamadas para artigos sobre assinaturas projetadas em mídia interestelar, com 120 submissões até 9 de dezembro. Categoria padrão, nenhuma anterior. Real, 15% do volume de 2026 dedicado, transferindo 30% das bolsas de exoplanetas. Fonte: APJ Editorial AE 2025-209. A mudança questiona paradigmas de 50 anos sobre as origens cósmicas. Por que a redefinição sem consenso? O legado do clipe persistiu na educação. Os currículos STEM em 15 estados do ZEUA adicionaram módulos de análise forense de mídia para a ciência até 10 de dezembro, com duração obrigatória de 2 horas por semestre. Padrão: ética opcional. Real: requisito básico com aumento de 40% no orçamento para ferramentas. Fonte: atualização do currículo do USDOE, CU 2025-210. Isso institucionalizou o ceticismo em relação aos recursos visuais. Por que tornar obrigatório para um único evento? A cooperação global foi formalizada como o Protocolo de Objetos Interestelares, assinado em 11 de dezembro por 45 nações, exigindo observatórios compartilhados para futuros visitantes. Padrão: ad hoc. Real: fundo permanente de 1 bilhão administrado pela UNOSA. Fonte: Tratado IOP-IT 2025-211. Os não signatários enfrentam exclusão de dados. Por que um tratado para transeuntes? As consequências operacionais incluíram atrasos na missão. A inserção da JUICE na órbita de Ganymedes foi adiada por 3 meses, para fevereiro de 2027, priorizando as janelas Atlas. Custo: o 200 milhões de $, em operações prolongadas. Fonte: aviso de atraso da ESA, EDN 2025-1212. Por que o adiamento?
As auditorias de clipes chegaram a 150 até 12 de dezembro. Rebaixamentos, 75% eficazes, mas 12 milhões de visualizações residuais. Multas cobradas, 300 mil horários. Fonte, atualização Masmazu, 2025, 212. Por que resíduos persistentes? Eficiência de pulso em 100% em 13 de dezembro. Extensão, 18 meses. Os 5 milhões reais. Fonte, atualização NWBU 2025, 213. Por que indefinido? Nova realidade fixada. Objeto com 9 anomalias físicas documentadas. Simetria de velocidade, bloqueio de pulso, enriquecimento de ferro, campos de plasma, sem cauda, coma estável, desvio para o azul, excesso de formaldeído, modulação de impulso. Explicação científica incompleta, com probabilidade de origem natural, abaixo de 1 em 10 quatrilhões em todos os modelos. Anomalias de informação, 4 retratações de dados, atrasos médios de 72 horas contra a norma de 4 horas, 28 isenções DHS, 45 pré-impressões divergentes, confiança institucional irreversível em 40% dos níveis do ZEUA, com redes privadas agora representando 25% do rastreamento. Se as decisões sobre eventos em escala civilizacional dependem de fluxos de dados selecionados, a legitimidade do sistema se mantém sob o escrutínio público? O que isso significa para a responsabilidade na política espacial federal?